Olá, vamos finalizar hoje, estamos na semana 8, nossa revisão sobre teoria de conjuntos, acrescentando ao que já foi abordado nas aulas anteriores, detalhes importantes e resolução de exercícios. Nas próximas 3 aulas, que serão as aulas 4, 5 e 6, estaremos dedicados à resolução de questões de vestibular, dessa maneira também nos preparando para a avaliação A2, que acontecerá na semana 12. Nossa aula se baseia no livro-texto adotado, que também tem sua versão online. Dessa forma, podemos representar o conjunto C pelos elementos -1, 0, 1, o 2 não vai entrar no conjunto, e pelos números 4 e -4, cujos módulos são 4. Continuando, a terceira maneira de se representar um conjunto é por diagrama de Venn, que muito será útil na hora que formos resolver problemas sobre quantidade de elementos de um conjunto. Vimos ainda, relembramos, que os conjuntos podem ter a classificação de unitário, vazio, finito, infinito, e ainda temos o conjunto universo. Não vou me deter aqui, porque esse assunto já foi muito bem explicado nas aulas anteriores. Vimos também que para um conjunto A estar contido num conjunto B, ou seja, para um conjunto A ser subconjunto de um conjunto B, representado dessa forma pelo diagrama de Venn, todos os elementos de A também devem ser elementos de B. Dessa forma, A é um subconjunto de B, A está contido em B, B contém A, ou ainda, atenção para a nomenclatura, muito importante nós sabermos ler a linguagem matemática, qualquer que seja o elemento X. Se X é um elemento do conjunto A, então X é um elemento do conjunto B. Existem duas propriedades importantes relativas à inclusão, ao fato de ser subconjunto, onde a primeira diz que o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto e que qualquer conjunto também é um subconjunto de si mesmo. Ainda relembramos o conjunto das partes de um conjunto. Então, por exemplo, tomemos o conjunto A, cujos elementos são 1, 2 e 3. Se nós formos enumerar todos os possíveis subconjuntos de A, obteremos 8 subconjuntos. O conjunto unitário 1, o 2, o 3. Os conjuntos com 2 elementos, o próprio conjunto A e o conjunto vazio. Se juntarmos todos esses subconjuntos em um outro conjunto, observem as chaves, obtemos um conjunto importante chamado conjunto das partes de A. Atenção! E nesse momento aqui, se estivéssemos numa aula presencial, com certeza muitas dúvidas iam surgir, muitas discussões íamos ter e, infelizmente, isso não vai poder ser feito agora, mas não deixem de trazer suas dúvidas no nosso fórum. Observe, esse conjunto unitário 1 é um elemento do partes de A. Observe ele aqui. Então, este conjunto unitário pertence ao conjunto das partes de A. Já o número 1, o elemento 1, não é elemento de partes de A. Se buscarmos aqui o elemento 1, não encontramos. Vamos encontrá-lo no conjunto A. Então, o 1 pertence ao conjunto A, mas não pertence ao conjunto das partes de A. Da mesma forma, esse conjunto unitário não está contido em partes de A, porque seu elemento, que é o 1, não é um elemento de A. Então, reforçando,
O conjunto unitário 1 é um elemento do partes de A, mas o conjunto unitário 1 não é um subconjunto de partes de A. O conjunto A é um elemento das partes de A, mas o conjunto A não está contido em partes de A, porque os elementos de A não são elementos de partes de A. O vazio é um elemento de partes de A, olha ele aqui. E pela propriedade da inclusão, o vazio também está contido no partes de A. Esse conjunto é um subconjunto de partes de A. Por quê? Porque seu único elemento, que é esse conjunto unitário aqui, também é elemento de partes de A. Observem que são detalhes que podem, caso não estejam muito fixados, muito bem entendidos, nos trazer confusão. E são detalhes que podem fazer parte muito bem de uma questão objetiva. Vamos, para concluir o assunto conjunto das partes de um conjunto, observamos que, nesse caso, o nosso conjunto A tinha 3 elementos. Número de elementos de A igual a 3. E o número de elementos do nosso conjunto das partes de A era 8, que pode ser escrito como 2 ao cubo. E então, chegamos a essa conclusão, que já foi vista em outra ocasião por vocês. Se o número de elementos de um conjunto A é n, o número de elementos do conjunto partes de A é 2 elevado a n. Essa informação pode nos ser muito útil na hora de resolução de exercícios. Então, vamos para um primeiro exercício envolvendo teoria de conjuntos e geometria. E o enunciado diz assim: a linguagem dos conjuntos é utilizada em todos os ramos da matemática. Neste exercício, aplicaremos essa linguagem à geometria. Para isso, vamos recordar que pontos são nomeados por letras maiúsculas. Retas são nomeadas por letras minúsculas. Uma reta, um conjunto de pontos. Logo, cada um de seus pontos é um elemento da reta. O segmento de reta de extremos A e B é representado por AB ou BA com o tracinho em cima. Um segmento de reta é um conjunto de pontos. Logo, cada um de seus pontos é um elemento do segmento de reta. Uma semirreta de origem A, que passa por B, origem A, que passa por B, é representada dessa forma. Uma semirreta também é um conjunto de pontos. Logo, cada um de seus pontos é elemento da semirreta. De acordo com a figura, classifique como verdadeira ou falsa cada afirmação a seguir. A primeira: A pertence a R, ou seja, A é um elemento de R. Verdadeiro, porque aqui está o ponto A e aqui está a reta R. A é um subconjunto de R. Não é verdade, é falso, porque como A é um elemento de R, a relação entre elemento e conjunto é pertence. A relação está contido é uma relação de conjunto para conjunto. O conjunto unitário, cujo único elemento é o ponto A, é um subconjunto de R. Verdade, porque todo elemento desse conjunto, no caso é só o ponto A, também é um elemento da reta R. A semirreta B, que começa em A, passa por B e segue em frente, é um elemento de R. Não, falso, porque os elementos de R são pontos e não um conjunto de pontos. Então a semirreta B é um subconjunto de R? Sim, porque todos os pontos da semirreta B
também são pontos da reta R. Temos aqui uma afirmação verdadeira. A semirreta DE, ou seja, que começa em D, passa por E e segue para sempre, está contida, é um subconjunto da semirreta AE, que é a semirreta que começa em A, passa por E e segue em frente. Verdade. Todos os pontos da semirreta DE também são pontos da semirreta AE. O ponto A é um elemento do segmento de reta AC. AC tem começo e fim, ó, ele começa em A e termina em C ou vice-versa. A, que é a extremidade do segmento AC, é um ponto que pertence ao segmento AC. Logo, essa opção aqui, essa afirmação é verdadeira. Já se nós perguntarmos se o ponto A é um subconjunto de AC, isso não está correto, porque como o ponto A é um elemento de AC, a relação de inclusão não se aplica. Neste outro exercício, um exercício que a gente observa que envolve mapa, né, conhecimento de geografia, conhecimento simples de geografia, diz que, do ponto de vista da divisão territorial, a Europa é um conjunto A de 50 países, isto é, cada um desses países é um elemento de A. De acordo com as informações fornecidas pelo texto e pelo mapa, faça o que se pede. Dê um elemento do conjunto A. Então, nesse caso, qualquer um dos 50 países que são formadores, né, da Europa, do continente Europa, pode ser especificado aqui. Eu vou dizer, no meu caso, Itália. O elemento dado como resposta no item A, ou seja, no meu caso, que escolhi a Itália, esse país, também é elemento do conjunto das partes de A, por quê? Nós vimos anteriormente que o conjunto das partes de A, os elementos desse conjunto, são subconjuntos do conjunto A. Consequentemente, a resposta aqui é não. Por quê? Por isso que nós acabamos de dizer. Porque Itália não é um conjunto, é um elemento. Consequentemente, ele não pode entrar como elemento do conjunto das partes de A. Então ele pede, então dê um elemento de partes de A. Para ser um elemento de partes de A, tem que ser um conjunto. E, além disso, um conjunto cujos elementos sejam elementos do conjunto A. Me embananei aqui agora para falar. Então, por exemplo, eu vou dizer que é um elemento de partes de A Itália, que eu já escolhi, mais o Portugal. Então, com isso, eu estou aqui com um conjunto cujos elementos são elementos de A. Então, este conjunto é um elemento de partes de A. E, finalmente, qual é o número de elementos de partes de A? Utilizando a definição que vimos anteriormente, definição não, a proposição que vimos anteriormente, o número de elementos de parte de A é 2 elevado a 50, porque 50 é o número de elementos de A. E ele nos afirmou, né, que nós não precisamos calcular, basta deixar a resposta indicada. Então, vimos também nas aulas anteriores as características, né, a definição da união de conjuntos. Então, a união é assim representada e, muito importante, é vincular a união de conjuntos o conectivo ou seja, para um elemento X pertencer à união de dois conjuntos, esse X tem que ser ou um elemento de A ou um elemento de B, podendo ser de ambos, mas não obrigatoriamente.
E aqui nós vemos, por diagrama de Venn, quando os dois conjuntos são disjuntos, ou seja, quando sua interseção é vazia, assim, dessa forma, fica representada a união. Neste caso, temos conjuntos que não possuem interseção vazia, ou seja, não são conjuntos disjuntos, e a união fica representada dessa forma. E nesse terceiro caso, o conjunto E é subconjunto do conjunto F. Dessa forma, fica representada a união. No caso da interseção, o conectivo vinculado à interseção é o E, ou seja, para um elemento pertencer à interseção de A e B, este elemento tem que pertencer a A e, ao mesmo tempo, pertencer a B. Então, dessa forma, aqui está representado no diagrama de Venn a interseção desses dois conjuntos. Neste caso, não há interseção, dizemos que essa interseção é o conjunto vazio. E quando o conjunto E é subconjunto do conjunto F, a interseção é o próprio conjunto E. Neste exercício, é apresentado um diagrama, né, um exercício bem característico de questões de vestibular. É apresentado um diagrama e 5 opções para nós descobrirmos qual delas representa a área achurada no diagrama de Venn. Então, vamos observar com calma cada item desses para escolhermos a correta. B união A seria toda essa região aqui que o cursor está circulando. Se nós fizermos a interseção com o conjunto C, então observa que toda essa região, interseção com o conjunto C, daria essas duas regiões, mais essa aqui que está em branco, ou seja, a letra A descartada. B interseção com A seria essa região aqui. União com C acrescentaria, além dessa, essas duas também. Terceira opção, C. B união C seria tudo isso. Interseção com A, estaria faltando este pedacinho aqui e esse aqui estaria de fora. Não é a letra C. Na letra D, a interseção com união com C, a união com C seria todo essa região aqui, por onde o cursor está vagando. Interseção com B daria justamente a região achurada. Então, a gente marca como opção a letra D. Só para descartar, né, para observar mais um pouquinho, a interseção com C seria isso daqui, a interseção com C. União com B, teríamos que pintar mais esse pedacinho aqui também. Revisamos ainda o conceito de diferença de conjuntos. A gente diz que A menos B é formado pelos elementos X que estão em A e não estão em B. Então, por conta desse E, as duas sentenças, X pertence a A e X não pertence a B, têm que ser satisfeitas. Então, vamos ver como isso seria visto no diagrama de Venn. Observem, A menos B, todos os elementos de A que não são de B. B menos A, todos os elementos de B que não são de A. C menos D, todos os elementos de C que não são de D. E D menos C, todos os elementos de D e que não são de C. Já se o F for subconjunto do E, E menos F, todos os elementos de E que não são de F, e F menos E. Não há elementos de F que não sejam elementos de E. Então, neste caso, teríamos como resposta o conjunto vazio. Dizemos que um conjunto
tem complementar. Para a gente usar esse conceito, nós temos que antes ter um subconjunto de um conjunto, um subconjunto A de um conjunto B. Então, se A é um subconjunto de B, diremos que o complementar de A em relação a B, e escrevemos assim, ó, complementar de A em relação a B, são todos os elementos de B que não são de A. Ou seja, é tudo de B que falta a A. Então, por diagrama de Venn, assim se dá a representação. E, dizemos que o complementar de um conjunto A em relação a um conjunto universo U, e aí dessa forma não precisamos escrever complementar de A em relação ao universo U. Podemos designar por A' ou A', é a mesma definição, mas como foi antes definido um conjunto universo, aqui fica a representação dessa forma. Neste exercício, foi dado um diagrama de Venn envolvendo os conjuntos A, B e C e foram dadas algumas informações a respeito desses conjuntos. Nos pediram para que nós representemos estes elementos dentro dos conjuntos. Então, a primeira informação dada foi que a interseção dos três conjuntos é formada pelos elementos 0, 6 e 8, ou seja, os elementos comuns aos três conjuntos são 0, 6 e 8. Esse 0 aqui está difícil. Aí, a interseção com B. A interseção com B, toda essa região aqui, é formada pelos elementos 0, 6, 8, que já estão representados, mais o elemento 1. A interseção com C. A interseção com C é formada pelos elementos 0, 6 e 8, que já estão, mais o 12. Observa que o 12 não pode ser colocado aqui dentro, porque senão ele teria que estar aqui na interseção dos três conjuntos. B interseção com C, essa região aqui, essas duas, esse conjunto é formado pelos elementos 0, 6, 8, 2 e 3. B menos A, todos os elementos de B que não são elementos de A, então, essas duas partes aqui, B menos A, é formado pelos elementos 2 e 3, que já estão aqui. Com isso, essa nossa parte não tem elemento nenhum. C menos B, tudo que tem em C e que não tem em B. Então, são essas duas partes aqui. É formado pelo conjunto que só tem o 12, e o 12 já está aqui. Então, de novo, essa região não terá elementos. E A menos B? A menos B é formada por essas duas regiões. Ela tem como elementos, esse conjunto tem como elementos o 12 e o 15. O 12 está aqui e o 15 virá aqui. Então, dessa forma, nós representamos a partir do enunciado, no diagrama de Venn, os elementos dentro de suas regiões, obedecendo às condições dadas. Moçada, para finalizar, vamos lembrar aqui uma coisa muito importante sobre a nomenclatura dos conjuntos numéricos, né? Então, são duas formas de fazer essa representação. Eu, particularmente, gosto mais dessa daqui, né? Que eu vou
falar com vocês, conversar com vocês. Então, nós temos um grande conjunto, que é o conjunto dos números reais, que é dividido em duas partes. Conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. Os números racionais ainda têm como subconjuntos o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Então, vamos lembrar que o conjunto dos números naturais é formado por esses elementos. O conjunto dos números inteiros tem os elementos dos números, os elementos naturais, mais os seus simétricos. O conjunto dos números racionais, a gente não consegue definir dessa forma, de forma tabular. Então, a gente define por uma propriedade. A gente diz que para ser elemento dos racionais, tem que poder ser colocado em forma de fração, de forma que o numerador seja um número inteiro e que o denominador seja um número inteiro e diferente de zero. Ou seja, todo número que puder ser colocado sob forma de fração, claro, com um denominador diferente de zero, e A e B, numerador e denominador, qualquer um desses números inteiros será um número racional. Existem números que a gente não consegue colocar dessa forma, né? Esses números serão os números irracionais. E aqui nós temos como exemplo o π, o número neperiano, raízes que não são exatas, dízimas não periódicas. Todos esses números que não podem ser colocados nessa forma são números irracionais. Então, com isso, terminou a nossa revisão de hoje, né? E a partir da aula da semana que vem, nós vamos trabalhar apenas com questões de vestibular. Obrigada por sua atenção. Até a próxima.